Hello, seja muito bem-vindo ao Pod de Negócios. Eu me chamo Débora, sou contadora por formação, empresária contábil e agora também distribuo esse conteúdo preciosíssimo para você que é empresário e também você que tem a sua curiosidade para saber sobre negócios e outros assuntos importantes como o que a gente vai falar hoje. Olha, ter conteúdo gratuito na internet é um benefício muito grande, então a gente precisa da sua ajuda. Então, olha, se inscreve no nosso canal, encaminha para os seus amigos, ativa o sininho de notificação para você receber os próximos vídeos e ficar ligado em todas as novidades que a gente tem para passar para você. Hoje a gente tem uma convidada mega especial. Olha, eu sou fanzaça dela, né? E dá até uma vergonha aqui de ficar aqui falando porque ela já é profissional do assunto. Pronto. Mas está aqui conosco a Fabi Bertotti. Seja bem-vinda, minha querida. Obrigada, Débora. Adorei. Gente, profissional. Hoje em dia todo mundo é profissional. A gente tem um celular na mão, tá todo mundo super acostumado. Com isso já dá pra fazer já estamos dentro já. Olha, eu tenho um público muito diferenciado, Fabi, né? A gente fala sobre negócios, né? Tem muito contador que me acompanha, né? Muitas mães, muitas empresárias, né? Então fala um pouco de você. Quem é a Fabi Bertotti, para quem nunca te viu? Olá. Bom, obrigada, né, pelo convite. É sempre bom a gente poder compartilhar o que a gente sabe. Bom, meu nome é Fabiana Bertotti, eu sou jornalista, sou escritora, sou mãe, sou esposa e também sou empresária, sou empreendedora. Já tem aí um bom tempo, né, que eu tô na carreira digital, assim. Eu sou aquela que fala, gente, quando chega aqui era tudo mato. É verdade, você era mesmo, eu sou essa pessoa que realmente era tudo mato, assim. E eu tô aí já tem um tempo, né? Eu tenho 20 anos de carreira, comecei no YouTube. Quando o YouTube começou, o YouTube tem acho que 12 anos, 13 anos. Tô no YouTube desde o começo, assim. Você já atuou como jornalista em algum programa? Já, muitos anos, inclusive. Dá até vergonha agora, porque vocês vão dar um Google. Vocês vão dar um Google aí no YouTube, vocês já vão descobrir. Eu fui repórter de televisão, fui produtora, fui apresentadora de televisão. Fiz muito documentário, depois eu me especializei em cinema. Então eu fui fazer mais curtas, roteiros, que muitos anos fazendo roteiro para outras empresas, para mim, para projetos especiais, assim. E aí depois eu comecei a migrar. Na verdade, a ideia de começar a migrar, tem mais ou menos uns 10, 12 anos, foi pensando em engravidar. Porque eu pensava, gente, não dá para levar essa vida maluca de jornalista, né? Sim. E daí eu comecei uma transição de carreira bem lenta, indo para a área de palestras, de escrita, que era assim a minha paixão. Mas você não tinha uma ideia de deixar a sua profissão totalmente para ser mãe, né? Não tinha. Totalmente não, mas eu pensava em transitar. O jornalismo, ele tem muita flexibilidade, né? Você acaba virando um especialista em generalidades. Muito legal, que nem um administrador, né? Mas é um especialista em generalidades, então muita coisa que eu fazia no jornalismo eu poderia continuar fazendo. Então, roteiros, escrever livros, que era o que eu queria, fazer apresentações, cerimoniais. Eu não imaginava ter uma carreira no digital, porque não tinha digital, né? Sim, era tudo mato mesmo. Era tudo não mato sabia nem mesmo. Como que ia funcionar, não, né? Isso nem existia. Não existia monetização, esses negócios. Não tinha essas coisas. Então, eu imaginava que eu ia transitar ali entre palestra, livros e roteiros. E assim foi por um bom tempo, assim. E você conseguia conciliar a maternidade com esse trabalho? Então, eu não tinha filhos ainda. Eu fiquei um bom tempo até conseguir engravidar. A gente saiu do país para conseguir ter os filhos. Então, eu consegui fazer uma transição de carreira bem... Quando os filhos chegaram, já estava consolidada a transição, na verdade, né? Uhum. Mas demorou um bocado ainda. Que legal. Mas hoje você tá realizada com relação a isso, né? Eu até teria mais um, né? Mais um filho ou mais um trabalho? Ambos. Eu tenho 3 filhos, né? Eu tenho gêmeas de 3 aninhos. São lindas. Elas são. E assim, Isso como diz minha mãe, Deus me livre, como são saudáveis. Deus me livre, são muito saudáveis. Então, eu tenho 3 crianças pequenas ainda que demandam muito de mim, né? Então, eu não consegui retomar totalmente minha carreira. Eu me adaptei ao digital, bastante ênfase no digital, porque as viagens ficaram mais comprometidas com as crianças. Você tem babá hoje ou você só Hoje eu tenho. E você trabalha em casa? Eu trabalho em casa e no escritório. A gente tem um escritório que é 1,5 km da minha casa, pertinho, onde né? fica a equipe. Porque tem uma equipe grandinha. Mas você leva as crianças às vezes ou não? Vai. É uma folia. Eu tô ali escrevendo, concentradíssima. Chega, mamãe, eu fiz cocô, mamãe. No caminho, minha filha, mãe. Eu falo, ai, meu Deus. Quem me acompanha em live, esses negócios, já tá acostumado, assim. Eu tô ali falando,
mal acompanhando. Daqui a pouco chega ô, mãe, me dá uma caneta. E vem, eles dão um oi pros titio da câmera, que eles não sabem quem que é, assim... É um trabalho que tá todo mundo acostumado já. Que legal. Então, essa sua migração, assim, foi intencional de envolver a tua família no teu negócio, né? Porque se você fosse uma jornalista, por exemplo, de um canal, uma âncora, você não ia conseguir ter essa flexibilidade, né? Eu quis, assim. Pra mim, a questão de maternidade... A questão da maternidade, quando eu entendi o que ela era, o que ela representava, o quão importante ela era, pra mim, ela virou central na minha vida, assim. Ela não é tudo da minha vida, mas hoje, pela idade dos meus filhos, ela é a parte central da minha vida. Então, eu tive o privilégio, e isso precisa ficar muito bem pontuado, porque nem todas as mulheres têm o privilégio de poder escolher, de poder, né, segmentar, de ver quantas horas vai poder trabalhar, de diminuir a sua renda sem grande prejuízo, assim, né, de comprometer a renda familiar. Então, eu pude fazer essa transição focando na família, assim, eu quero ficar com os meus filhos, eu quero poder estar escrevendo e alguém vem me interromper e tá tudo bem, e poder, sabe, viajar com eles e disso fazer um conteúdo. Eu planejei para ter isso, Débora. Que legal, isso é muito especial, né? A gente vai desenvolver mais esse assunto, né? Bom, vamos seguir um roteirinho, porque senão a gente vai conversar, tem tanto assunto e a gente vai acabar se perdendo aqui no tempo. Pra lá, pra cá, pra lá. Não, mas é muito bom. Eu queria falar um pouquinho sobre o tempo de qualidade com família. A gente que é empresário, né? A gente tem um tempo como empresário bem comprometido. Quem tá no CLT às vezes acha assim, quem é empresário tem mais flexibilidade de tempo, trabalha menos, mas não é isso, né? A gente trabalha muito mais, só que a gente trabalha em horários mais, né, espaçados, né? Posso dizer assim, não são mais frequentes, não são mais controlados, mas a gente acaba trabalhando mais. E como que a gente faz para ter um tempo de qualidade com os filhos? O que você diria que seria um tempo de qualidade? Eu já tô pegando isso para mim, tá? Porque a gente trabalha o dia inteiro, é aquela correria, né? Minha filha, você tá vendo que ela tá aqui, né? Eu fui em casa, tenho essa oportunidade também de ser empresária, ter esse tempo. Fui em casa, tomei um banho, troquei, me arrumei, peguei minha filha na escola e trouxe para cá que tá participando desse projeto aqui comigo. Não é todo mundo que tem essa oportunidade de fazer com que ela participe. Mas nos dias que eu não tenho podcast, que eu chego em casa, eu tento dar um tempo de qualidade para ela, né? Eu tenho o meu jeitinho. Para você, o que é um tempo de qualidade com a família para quem é empresário? Débora, assim, por muito tempo eu acreditei nessa conversa de o que importa não é quantidade, é qualidade. Mentira, quantidade também importa. E importa muito. Sendo CLT ou não, vai depender do quanto cada coisa importa. Porque é muito fácil, sendo CLT ou não, você ficar tanto tempo aqui que você tá falando com a criança, tá bom, tá, filho lindo, meu amor, e nem olha. A parentalidade consciente, ela é um desafio, sobretudo para o empresário que tem essa desculpa de trabalhar em vários horários. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa que, se deixar, eu me enfurno no que eu tô fazendo e esqueço do mundo. E eu acho que muita gente que, né, quando tá empolgado fazendo as coisas, você se empolga, você fica super focado, você entra naquele flow de produtividade. E tá tudo bem, isso é muito ótimo. Eu acho que a gente equilibra pratos, tá? A gente tem algumas regras na nossa casa. Uma delas a gente chega do trabalho às 5h30, que o mais velho já tá na escola, as meninas ainda não. A gente chega e a gente deixa o celular fora de alcance até que as crianças durmam. Então, esse horário, que daí 2 horas, 2h30, minhas crianças vão pra cama às 7h30, mas daí tem história, culto, oração, até dormir. Então, esse tempo é sem celular. É sem celular para que a gente tenha como contar histórias, repreender, corrigir, ouvir, brincar. As meninas agora estão numa fase do encantado de princesas, porque eu tenho uma vizinha, elas nunca viram uma princesa, mas elas têm uma vizinha, a Ellen, beijo Ellen, que deu vestidos de princesa para elas, e elas agora elas querem ser princesas. Então é a hora que elas trocam de vestido 1000 vezes e dançam com o pai pela sala, é a hora que a gente faz a tarefa com o Teodoro, em que a gente escuta as conversas deles, em que a gente come junto. E você vai falar, nossa, mas só 2h30 de celular? Tenta. Muita gente fala assim, eu daria vida pelo meu filho, mas não dá meia hora sem celular pro filho, né? E é doído ver isso, porque as crianças estão... Mas imagina isso. Tô aqui falando com você, tá?
E eu tô assim, ó, Débora, mas eu acho que esse é um assunto que a gente tinha que ver, tal. Como que você se sente? Rejeitada. Pois é exatamente isso Sem que os nossos importância. filhos veem, é a gente com o celular na cara, entendeu? Então eu acho que primeiro você precisa entender que isso é importante e querer fazer diferença. Quando você entende que isso é importante, você quer fazer diferença, você vai criar estratégias do mesmo jeito que você faz no seu negócio. Você vai criar estratégias para que você tenha esse tempo de qualidade e tenha cada vez mais tempo, porque essa conversa de que a gente não tem tempo, não, o que importa é a qualidade, não a quantidade, é a conversa fiada, porque a gente tem essa quantidade, a gente só não quer dar para os nossos filhos. Porque tempo é prioridade, né, Fabi? Total, todo mundo tem as mesmas 24 horas, todo mundo tem, sabe, quanto tempo você vai no banheiro fugindo da família e fica lá no celular? Todo mundo, gente, faz as mesmas coisas, né? Todo mundo ser humano, né? Então, assim, qualidade é importante, mas quantidade também é importante. E eu acho até, Fabi, assim, pelo menos no meu caso, o empreendedorismo me deu essa oportunidade de que os horários que eu tenho com ela em casa, né, a gente tá junto. Porque, por exemplo, quando eu tava no CLT, ela saía pra escola às 7 horas, o horário que ela acordava eu já não estava. Eu saía, então geralmente era meu marido que já era empresário, ele saía mais tarde, então ele levava ela na escola. Eu não tinha esse tempo de manhã pra ficar com ela, porque eu saía mais cedo. Então, assim, esse tempo de manhã eu já tenho agora com ela, né? Então, por mais que eu fique no trabalho... Não, e você se orienta. E a gente tem que cuidar, e assim, eu falo por experiência, eu adoeci fazendo isso, da gente não dedicar todo o tempo que tá sem a família, então, pra trabalhar. Porque quando as crianças eram menores, eu dava mentoria de escrita, né? Uhum. Eu tenho um curso que Escreva Seu Livro em 30 dias, que aliás vai ter a última turma agora, não vai ter mais. Então muita gente, inclusive da área contábil, queria aprender a escrever um livro, queria fazer em 30 dias, tal. E eu dava mentoria junto. E a orientação dos projetos e tudo mais. As crianças ainda dormiam meio picado, as meninas eram menores, às vezes dava mentoria com as duas no peito aqui, ó, falando aqui com a pessoa, e daí vinha um, tirava uma, Cara, assim, a vida leve do empreendedor, né? Domingo, assim, 11 horas de mentoria, 10 horas de mentoria, as meninas mamavam, aí vinha uma, tirava... Cara, era insano. Aí eu dava esse curso junto com uma pós-graduação, que eu tinha uma pós-graduação. Uhum. Aí as crianças iam pra cama, 7h30, 8 horas, o que eu e meu marido fazíamos? Íamos trabalhar. Nossa. Até meia-noite, 1 da manhã, porque era o tempo em silêncio que a gente tinha durante o dia, era tudo muito picado, né? As crianças em cima, tal, era muito picado. Então era o tempo de qualidade de trabalho. Uhum. Só que esse tempo de qualidade de trabalho nos roubava a saúde, nos roubava encontros íntimos, era um momento que a gente podia namorar, assistir vídeo. Não, a gente ia trabalhar porque era o tempo que a gente tinha em silêncio. Uhum. E depois disso as minhas meninas acordavam. Então, no primeiro despertar delas, eu parava de trabalhar, que era lá por meia-noite. Só que eu não tinha descansado nada ainda. Então, elas acordavam, daí eu acordar a cada 2, 3, 4 horas, 5h30, todo mundo despertava e acabou. E quantas horas eu dormi? Meu Deus. Quantas horas eu descansei? Isso me rendeu um processo depressivo que eu estou tratando até hoje com medicação, com terapia. Um beijo para o meu psiquiatra. E uma mãe que não está descansada, que não está bem de saúde, não consegue passar também uma qualidade de vida. Não tem, porque você fica assim, ó, você vira um zumbi, assim. Você faz as operações. Eu lembro que meu médico uma vez perguntou assim, naqueles dias que você quer chorar, quer ficar no quarto dormindo. Eu falei, não existe essa possibilidade. Eu tenho filhos pequenininhos, não tem. Né? Pra pensar nisso, não, né? E por muito tempo eu posterguei até isso. Então você levanta e você vai no automático, mas você não tem aquele brilho no olhar pra compartilhar com as crianças, sabe? Pra dizer, olhando nos olhos, porque você tá sobrevivendo ao dia. Isso também não é vida. Muito importante, hein? Muito legal tudo isso que você falou. Agora eu queria falar de um assunto assim que pra mim dói um pouquinho, tá? E eu acho que pra muitas mulheres também. Mas eu aprendi, Fabi, de que antes da gente ser mãe, a gente precisa ser esposa. E eu percebo, assim, que muitas mulheres, amigas, tal, eu quis trazer esse assunto porque eu acho ele muito importante para as mulheres que querem ter uma família saudável, né? Para você, é importante ser mãe antes de ser esposa ou é importante ser esposa antes de ser mãe? Primeiro eu sou esposa, Débora. Como é que funciona E meus isso? filhos sabem disso, a gente fala para eles, meu marido olha para ele, assim, às vezes a gente tá todo mundo junto no final do dia. Quem que o papai ama mais? É claro que não dá para metrificar esse amor, mas para as crianças entenderem a ordem de hierarquia e de prioridade. E daí elas ficam se disputando, as meninas, né? E daí o Teodoro, que é maiorzinho, já fala, mamãe, exatamente. O papai ama a mamãe
antes de todos vocês. Eles olham, às vezes eles riem, às vezes eles me abraçam. E eu repito, a mamãe ama o papai antes de todos vocês. Na prática, a gente acaba se dedicando mais às crianças do que ao marido, sobretudo quando as crianças são pequenas. Mas elas precisam entender que antes delas existia um casal. E esse casal vai precisar continuar depois que elas saírem de casa. Mas essa ideia é para que eles entendam ou tem algum outro sentido nisso? É para que eles entendam e para que a gente se lembre. Porque antes de ter esse casal, eram 2 indivíduos. Quando a gente decidiu se juntar, é que a família começou. Se a gente se anular para ser pai e mãe apenas, quando a gente já não tiver essas funções de cuidado, o que a gente faz com a gente? E quando eles vão embora, né? Eles vão embora. Eu tô criando meus filhos para irem embora de casa, porque eu acho que o maior fracasso de um pai e de uma mãe é ver um filho adulto sem rumo, sem eira nem beira dentro de casa, porque não sabe o que fazer, não consegue se sustentar sozinho. Não faz sentido isso em nenhum lugar da natureza, menos ainda no reino humano, né? Não faz sentido um filho dentro de casa que não se sustenta sozinho. E daí você olha, aquelas crianças foram embora, todo o seu tempo você passa... Aí você olha pro seu marido e você não lembra mais, você não sabe mais quem ele é, porque ele mudou. Sim. E você não percebeu essas mudanças. Você não sabe nem quem que você é, porque você mudou tanto, você não teve tempo nem coragem de olhar pra si mesma. Só que as crianças foram embora, você não tem mais aquela tarefa de vigiar, de dar comida, de lavar roupa. O que sobrou? Mas e dá pra dividir isso? De claro. Você conseguir, assim, conciliar isso. Você tem que priorizar as crianças, porque as crianças precisam da mãe, é óbvio. Sim, né? Eles precisam de cuidados. Mas, por exemplo, uma coisa que a gente sempre fala, e os nossos seguidores às vezes criticam, assim, a gente tem o dia do namoro. Nossa, mas é muito mecânico. Um dia na semana. E os meus amigos, todo mundo sabe, aquele dia não vai lá na minha casa, gente. Não, é só pra fazer. Não, é só pra ficar junto, é pra jantar junto. Então a gente não janta com as crianças naquele dia. Aquele dia a gente vai ter um jantar especial, a gente vai assistir um filme, a gente vai sentar no sofá, vai ficar conversando, vai dar risada, vai contar piada, vai trocar meme. Porque aquela noite é nossa. Poxa, é só uma noite? É só uma noite. Mas experimenta ficar sem uma noite durante 10 anos. Nossa. São quantas noites por ano? Né? 52, 51 noites que você deixa de ter durante um ano. Aí seu filho cresceu um pouquinho, adolescente, já tá com 12, 13 anos. Ficou 13 anos sem ter esse momento de intimidade emocional. Uhum. Não é só intimidade física. É hora de beijar na boca e transar. Não. Tô falando de contar como é que foi seu dia, de contar a piada, de dar risada juntos, entendeu? Da amizade, né? De amizade. E a gente tem esse dia. Então, assim, faça chuva, faça sol, não, a gente tem a nossa noite do compromisso. E aquela noite é só nossa, pra gente lembrar que a gente ainda é um casal. Esses dias meu marido tava muito ruim, com uma dor na mandíbula, que a gente suspeitava que já era estresse, ele tem um defeito de mastigação e tal. E eu liguei pra minha mãe e falei, mãe, eu precisava de uns 2 dias. E minha mãe é muito parceira, né? Minha mãe é fora da curva, assim. E ela, não, vai, que eu fico com as crianças e tal. E eu peguei um hotel fazenda, amor, bora descansar. Descansar e namorar. Só nós 2. E a gente faz isso com uma certa frequência, para as crianças entenderem que elas não são o centro da nossa vida, embora pareça, porque a gente tá ali em cima delas, acho que elas pensam, gente, eles vivem pra gente. Nós, né? Não, calma aí, lindinha, vocês não são o centro da nossa vida. Papai e mamãe já existiam como marido e mulher antes de vocês. Então, é para as crianças entenderem, é para elas tomarem seu lugar na família, mas é também pra gente se lembrar do porquê que a gente tá junto, não é só pra cuidar de filho. E isso é até importante pra autoestima feminina, né, que a gente vai falar disso, né, Fabi? Fabi, a gente está falando também um pouco sobre trabalho, né? Aliás, o foco do nosso podcast é o empreendedorismo. E a gente falou também um pouco sobre esse tempo de qualidade com relação ao trabalho e família, né? Mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre a questão dessa prioridade. Porque a família, lógico, a gente sabe que a família tem que ser a prioridade com relação ao trabalho. Mas o trabalho também é importante. Como que a gente trata essa relação de priorizar o trabalho e família? E quão importante isso é um para o outro, né? Débora, eu acredito que ninguém tá fazendo tudo muito bem feito o tempo todo, sabe? Não dá. Então, tem dia que você tá assim, uma mãe cozinhando orgânico, brincando de brinquedos de madeira no chão. Tem dia que as crianças vão dormir sem escovar o dente. E é assim pra todo mundo. Então, não idealize também a família de ninguém, não. Porque é assim pra todo mundo. Agora, tem épocas que o trabalho demanda mais de você. E se você tá em dia com a sua família, isso não te pesa.
sabe? Não faz você se sentir culpada. Não faz. Né? Ó, hoje, por exemplo, pra estar aqui, meu marido tá sozinho com as crianças lá em casa. Então, hoje eu não vou contar a história pra dormir. Eu não... Mas, assim, isso não me traz nem um milímetro de culpa, porque eu sei que no dia a dia essa conta fecha. Então, a maneira de equilibrar é o que tá pesando agora. Agora, se sempre tá só pesando o trabalho, tem uma coisa errada. Ai, meus filhos não podem isso porque eu tô trabalhando. Eu não posso assistir um futebol porque tá trabalhando. Ah, não é porque eu tenho um projeto importante. Ah, não posso ver as meninas porque eu tenho um cliente X. Mas pera! Quando é que você vai falar pro cliente que você não pode porque você tem apresentação musical do seu filho? Quando é que você vai dizer, não, eu não vou fechar esse balanço hoje até mais tarde porque eu vou ver meu filho jogar bola? Então, vez ou outra, ambos vão ceder. E é a hora de você parar e pensar, quem está cedendo mais? É a minha família que está sempre cedendo em prol do meu trabalho? Do meu empreendedorismo? Sim, mas e a importância do trabalho? Eu tô te falando isso porque, assim, tem muitas mulheres que abrem mão total do trabalho, né? Principalmente mulheres, né? É muito difícil você ver homem fazendo isso, né? São mais as mulheres que abrem mão aqui no Brasil, total, né? Na Europa é mais comum, sabe? Você vê bastante homem, abrem mão total do trabalho para cuidar da família. Eu não defendo essa tese, né? Eu respeito quem faz isso, mas eu não defendo. Eu acho que a mulher, ela precisa, sim, ter uma fonte de renda, não só por conta da monetização, mas por conta da sanidade mental. Eu, Débora, tenho 3 filhos, sei muito bem como que é. Mas no seu ponto de vista, o quanto você acha que o trabalho é importante pra Eu acho que ela é muito importante sempre. Veja, a mulher nunca parou de trabalhar, né? Os movimentos progressistas, liberais em torno da mulher, a gente tá falando de preço, de dignificação. A mulher nunca parou de trabalhar. A mulher sempre trabalhou fora e trabalhou dentro. O que é trabalhar fora? Às vezes é no quintal, é na horta, é na lavoura, sabe? Mas a mulher sempre trabalhou em 2 lugares, em 3 ou 4 lugares. Eu nunca tive a possibilidade de parar. Quando eu ganhei o Teodoro, nós éramos missionários na Europa. E assim, por uma questão financeira mesmo, eu não tinha a chance de parar. Mas se eu tivesse tido a chance de parar, eu também não pararia. Porque eu sinto que o que eu faço tem uma importância para além, sabe? O meu trabalho, ele não é só para mim. Hoje, eu entendo que o meu trabalho afeta vidas de diferentes maneiras. Então, eu entendo que aquilo tem um propósito muito importante também. E ele vai ganhando importância dependendo da fase que os filhos estão. Eu acho que tem muito disso. Assim, quando as meninas nasceram, foi meio que impossível fazer qualquer coisa que não fosse sobreviver, né? Sim, com 2 meninas. 2 meninas, mais o Theo, que não tinha nem 3 anos. A gente morava na Europa ainda, a gente morava em Madrid. Elas nasceram logo depois que começou a pandemia. Nossa. Então, assim... Um caos, né? nem sei até hoje como é que eu parei aqui viva ainda. Mas eu acho que para algumas mulheres isso é mais importante, definitivo, do que para outras. Eu lembro que quando o Theo nasceu, eu tinha um contrato com a Planeta que eu tinha que entregar um livro para ir para a Bienal do Livro. O Theo nasceu no final de março, era primavera lá na Europa, ele nasceu na Itália, e esse livro tinha que ser entregue até final de abril para dar tempo toda a preparação para lançar em agosto. Então eu tenho fotos desse período, deu aqui com o Theo. Claro, o meu trabalho nem se compara àquela mãe que precisa sair de casa cedo, não tô comparando, pelo amor de Deus, tenho bem noção do meu privilégio. Mas assim, tem várias fotos desse período, ele grudadinho aqui em mim e eu no computador terminando o livro. Porque eu precisava entregar. Aí com 5 meses a gente veio pro Brasil, porque a gente precisava ir na Bienal, e ele pegou pé, mão, boca. Aquela doença. Pensa o quanto eu me senti culpada. Se eu não tivesse que trabalhar, se eu não tivesse que... Daí eu parava e meu marido me dizia, mas você ama isso aqui, sabe? Noite de autógrafo, encontrar leitores e tal. Então, pra mim, foi muito importante lembrar que eu não era só mãe, embora ser só mãe é muita coisa já. Sim, é isso mesmo que eu defendo, Fabi. Assim, eu acho que o trabalho, ele traz pra mulher esse negócio de eu sou uma pessoa. É porque a gente se entrega tanto na maternidade que às vezes a gente esquece um pouco de quem a gente é. E que não dá, né? Não tem o que você fazer. Você vai procrastinar, a fralda tá suja. Gente, terça-feira eu troco essa fralda. Aí o bebê tá chorando, deixa pra sábado, bota o bebê na agenda pra sábado. Não dá. Você não tem o que fazer, entendeu? Então é assim, é uma demanda inadiável, improcrastinável. E daí, eu lembro que quando as crianças eram menores, assim, o meu marido ia dormir mais tarde e dizia, vamos dormir, eu tava sempre tão exausta. Estou, no caso, né? E daí ele falava assim, não, eu preciso pelo menos ter umas 2, 3 horas fazendo alguma coisa pra mim, porque a gente viveu em função das crianças o dia inteiro.
Eu precisava dormir. Pra mim era sempre o dormir que era o negócio, assim. Mas eu entendo também que existem mulheres que provavelmente não são as que estão nos assistindo. Sim. Então, né, sem julgamentos. Existem mulheres que num contexto de possibilidade também e de gosto, querem e podem ter esse momento só pra lamber a cria, sabe? Eu tenho amigas assim, que tiraram 2 anos, 3 anos, ou até que o filho foi pra escola, 4 anos, 5 anos, e só vão ser mãe. Então elas vão cuidar, vão ensinar em casa, fazer horta orgânica, e cara, se realizam nisso. Porque eu acho que tanto pra mãe que sai pra trabalhar, ou que trabalha em casa, ou pra mãe que abre mão da sua profissão pelo filho, a exaustão não tá em pauta, assim, sabe? A gente tá sempre querendo um tempo pra gente. Sim. A gente tá sempre precisando de um momento de silêncio. Não importa, assim, sabe? Mas existem mães pras quais o trabalho realmente entra total em segundo plano. Porque em casa a gente trabalha muito mais, né? Sim, eu não sei se você teve essa sensação. Eu tenho a sensação de quando eu saio de casa, eu tô de férias. Sim. A minha gerente, que também tem filho, ela fala, gente, a minha vida pessoal tá atrapalhando a minha vida profissional. Eu lembro quando eu tive a minha primeira filha, que foi a primeira vez que eu tirei uma licença maternidade, eu não vi a hora de voltar pro trabalho. Sim, porque é muito mais exaustivo. Demais. Eu falei, eu preciso 24 horas, né? Ver outra coisa. É um trabalho full time. Então, não é a questão da mão de obra. É exatamente o que eu te falei, de você se ver de outra forma. Que não seja só ali, né? Sem ser serviço. É que você sente uma saudade de você, né? Exato. Eu lembro que quando eu tava amamentando as meninas, e amamentar gêmeas é bem hard, assim. Nossa, eu não faço ideia como que isso é feito. Nem vou te contar os detalhes. E ali, cheirando leite, né? Quem amamenta sabe, vaza leite e tal. E assim, não cabia em roupa nenhuma, muito acima do meu peso. Aquelas roupas de maternidade ainda, assim. As crianças estavam, sei lá, 3 mesinhos, assim. Eu pensava, gente, que saudade de me arrumar, botar uma roupa que eu queira e não uma roupa que me caiba, sabe? E sair, ir pra uma... Na Europa tem muitos esses cafés, assim, que são livrarias e cafés, e sentar ali, tomar um chá e ler um livro. Que saudade disso, assim, é uma saudade de você que você tem. Então, é isso e é uma pessoa que não volta a ser também como era, né? Porque uma coisa é você ir trabalhar de boa... Outra coisa é você trabalhar deixando um filho em casa. Sua cabeça também fica ali. Ligado o tempo todo. Não é um descanso total, né? Mas... legal. Nossa, bastante... esse assunto é bem polêmico, né? Mas eu acho que a gente tem um pensamento parecido. Fabi, nós duas somos religiosas, né? Apesar de eu ter um público que não é totalmente religioso, né? Mas eu sempre bato na tecla que existem pilares para você ter uma performance total em tudo na vida, né? Até no profissionalismo. Uhum. E eu acredito que a religiosidade faz parte da alta performance, do empreendedorismo. O quanto que você acha, que você acredita que para sua vida a religiosidade, quando eu falo religiosidade, não é ter uma religião, mas uma comunhão com um ser maior, né? Espiritualidade. Né? O quanto isso impacta no sucesso da sua vida, no desenvolvimento da sua família? Hoje eu tenho plena convicção de que é tudo. Tem uma pesquisadora, Dana Zohar, hoje ela dá aula na Universidade de Oxford, na Inglaterra, mas ela era do MIT quando ela começou a desenvolver essa tese, que é a tese da inteligência espiritual. Na década de 80, o Daniel Goleman, ele trouxe o conceito de inteligência emocional. Ele é um psicólogo formado por Harvard e ele percebeu que muitas pessoas que tinham inteligência racional, QI, embora fossem altamente capazes, racionalmente falando, com muita capacidade, com números, com lógica, com códigos, eram pessoas que muitas vezes tinham problemas de relacionamento, familiares, não paravam no emprego. Tem uma história de um cara que é altíssimo, que assim, se afundou na sarjeta. E o Daniel Goleman fez um apanhado de pesquisas, começou a desenvolver de que na verdade, nós não tínhamos, isso foi depois da tese das inteligências múltiplas, né? De que nós tínhamos a tal do QE, que é a inteligência emocional, quociente de inteligência emocional. E que essa inteligência ela era fundamental para gerenciar as outras inteligências. E isso perpetuou agora nos últimos 40 anos, muito se fala disso na academia, na universidade. E a Dana Zohar veio com a tese há cerca de 20 anos, de que, na verdade, além da inteligência emocional, então, além do QI e do QE, existe a QS, que é o quociente espiritual, né? Em inglês, S de spiritual. E ela chegou à conclusão, nos estudos dela, de que essa consciência espiritual, esse
consciente de inteligência espiritual, é ele quem rege as nossas inteligências, tanto o racional quanto o emocional, tanto o lado esquerdo quanto o direito do cérebro, hemisfério superior e inferior. E os estudos da Dana Zohar mostram que aquilo que a gente entende como propósito de vida, razão de estar aqui, por que eu faço o que eu faço, de onde eu vim, para onde eu vou, qual a razão de fazer essas coisas, todas essas noções que guiam a humanidade, elas estão concentradas no que ela chama de consciência espiritual. Para algumas pessoas é ter fé. Para mim, para você, para outras pessoas que estão assistindo a gente, é ter fé, é ter uma espiritualidade, é acreditar em Deus. Para outras é ter propósito. Mas tudo isso ainda é algo que transcende. E isso atua fortemente no lóbulo central, é uma região do cérebro que está fortemente ligado com a questão da oração, da transcendência. Então, hoje, sabendo isso que eu sei, para mim não existe como você ter sucesso profissional, você ter equilíbrio nos seus negócios sem que você tenha plena consciência espiritual, porque ela te diz por que você faz o que você faz e onde você vai chegar com isso. Então, isso equilibra tudo. Lembra que eu te falei que eu ia te contar um segredo? Eu te conheci, né, através de uma amiga que me indicou. A gente foi num retiro espiritual para mulheres, né? A minha amiga Fabiana Pinheiro, beijo, Fabi, amiga. E aí a minha amiga falou assim: eu preciso que você vá, você vai gostar, vai ter a Fabi Bertotti lá, tal, que você vai gostar. E eu sou adventista de berço, né? Cresci na igreja adventista e tal. Mas naquele encontro, há 6 anos atrás. Eu tenho 41 anos, mas há 6 anos atrás foi o momento da minha conversão, naquele encontro. E isso porque a gente cresce dentro do evangelho, né, com uma rotina que vira uma coisa automática, como dirigir. Né, a gente vai na igreja porque a gente se acostuma, a gente lê a Bíblia porque a gente aprende que tem que ter uma troca ali, né? Eu tenho que ter quase uma barganha, né? Eu tenho que ter uma espiritualidade para eu ter sucesso na minha vida, para eu ter proteção, para eu ter segurança e tal. E naquele encontro, através das palestras, inclusive a sua, eu entendi, assim, eu senti o meu propósito de vida, né? Você fez vai fazer chorar agora aqui. É sério, Louvado você fez seja parte Deus. disso, assim, da minha conversão lindo, como né? pessoa. Porque até aquele momento eu tava vivendo só por automático, né? Mas depois daquilo eu vi que realmente eu tava vivendo porque eu amo Jesus. Deus, é isso. Mas é que esse amor a Jesus, ele se perdeu em tantas normas. Eu fico pensando assim, eu vim pra cá, eu tava ouvindo um livro que eu tô estudando com as minhas alunas do Clube do Livro esse ano, a gente tá estudando sobre espiritualidade. O livro desse mês é do Paul Tournier, que é Culpa e Graça. Ele é um psiquiatra suíço, cristão, e ele desenvolveu toda uma teoria de como a gente carrega a culpa e a gente não consegue absorver a graça. Isso que você falou é muito verdade. O sistema religioso, ele é muito perfeito para carregar a gente na culpa, sabe? E daí você tem que fazer sacrifícios para Deus, você cumpre rituais, tal. Mas não é isso que Deus oferece pra gente. A culpa, ela faz a gente ter medo, ela faz a gente ter vergonha, faz a gente se esconder. Como Adão, como Eva, ele se sentiu culpado. Você tem vergonha de quem você é ou de quem você se tornou por aquilo que você fez. Essa vergonha e esse medo faz com que você queira se afastar de Deus porque você quer mostrar. Eu sei que eu não devia ter feito, mas eu fiz. E essa culpa, se não administrada, ela faz a gente se afastar cada vez mais. E o sistema religioso convencional, ele administra essa culpa, fazendo com que você venha aqui para você expurgar isso, dê tanto de dinheiro para Deus te dar tanto de volta. Então você faz isso aqui, daí você ora desse jeito, você reza desse jeito, tal. E eles excluem desse processo a graça. É como se você precisasse pagar uma entrada. Ele tem uma expressão muito maravilhosa que ele fala assim: imagine a graça, o contexto da graça como um jardim. Para você desfrutar desse jardim, você precisa passar pelo portão. E o portão é a cruz de Cristo. Quando você chega nesse portão e você contempla a cruz de Cristo, você entrou no jardim da graça. A fé, o aceitar, a transformação, isso vem depois.
Só que o sistema religioso faz com que isso venha antes. Então, eu tenho que me arrepender, eu tenho que ser bom, tenho que ter normas de justiça, prática de justiça, para daí ver. É como se Jesus estivesse lá no fundo do jardim. Eu tenho que fazer tudo isso para depois contemplar a cruz. Acesso, né? Mas não, o Paul Tournier, ele traz essa visão no livro Culpa e Graça. Ele fala, a cruz é a sua graça. A despeito de você se transformar ou não, e você transformando ou não, você vai usufruir da graça. A partir do momento que eu aceitei a Cristo como Redentor da minha vida, aí eu vou ter uma vida para terem transformados os meus muitos defeitos. Eu, Fabiana, estou há 40 com muitos problemas a serem resolvidos e que Deus vai me transformando, alguns mais rápidos, outros com mais lentidão, alguns mais fáceis, outros com muitas dores. Mas, essa graça que a gente encontra em Cristo faz com que a gente queira andar com a fé, com a renovação, com a transformação. Eu quero fazer coisas boas para Cristo, eu quero fortalecer a minha fé em Cristo, porque eu já encontrei essa graça. Então, muda a perspectiva e daí que transforma. Muda todo o contexto, né? É. É muita emoção. Hoje é só emoção aqui. Vamos mudar o assunto, senão vai ser choro e ranger de dentes aqui. Só choro, ranger de dentes não. Vamos mudar um pouquinho o assunto, né? A gente vai falar um pouquinho sobre autoestima feminina e é um assunto que eu gosto bastante, Fabi, porque eu sou uma mulher muito vaidosa, você deve ter percebido. Você é mesmo, de verdade? Eu sou muito vaidosa, muito. Bom, você também deve ter percebido, né? Pelo jeito que eu cheguei aqui. Você muito vaidosa também, porque eu acompanhei um pouco das suas fases, né? Desde aquela época, dos 5 anos atrás, que foi o seu primeiro filho. Na verdade, eu te conheci pelas redes sociais, tal, antes de você ter seu filho. E houve uma diferença no seu comportamento, na sua postura, né? A gente sentiu isso e hoje você passou isso para as mulheres. O quanto a autoestima feminina, a apresentação feminina, né? O desenvolvimento externo, porque a gente fala muito do interno, mas o externo, ele tem alguma coisa que causa no interno. Mas eu sei que vai falar. Quanto a autoestima influencia no desenvolvimento pessoal das mulheres? Muito. Nós fazemos escolhas, nós escolhemos a nossa religião, os nossos líderes espirituais, nosso marido, nosso trabalho, quanto a gente ganha, definido pela autoestima que a gente tem. A autoestima, ela é o tanto de apreço que eu tenho por mim mesma. É o tanto que eu gosto de mim mesma e como eu tô resolvida com a vida. Se eu não gosto de mim, ou se eu não tenho muita estima por mim, eu vou deixar que as pessoas digam quanto eu tô valendo, quanto que vale a minha hora, quanto que eu aguento de abuso emocional num relacionamento tóxico. Então a autoestima, ela é a base das nossas escolhas. Quando Cristo diz que eu tô valendo o sangue dele e eu não acredito isso, eu não acredito, não posso, eu não mereço essa graça, eu estou desautorizando o valor que Deus deu pra mim mesma, Débora. E a autoestima, ela tem a ver com, inclusive, você aceitar as mudanças da vida, né? Você me conheceu sem filhos, quer dizer, era uma outra Fabiana, né? Tinha outro tempo na vida, dormia muito bem, tinha outras prioridades, muito em busca da carreira, do sucesso profissional. A autoestima da gente vai variando. Hoje, como mãe, aos 40 anos, empresária, a minha autoestima passa pelo meu senso de capacidade, claro, mas isso já está provado para mim mesma. Mas também passa pela minha imagem. Eu falo com as minhas alunas da jornada da autoestima, gente, não adianta você falar, eu tenho um bom coração. Tá, mas quando você olha no espelho, você não vê teu coração, porque não tem um raio-x ali, não tem uma tomografia. Você vê a tua cara, você vê teu corpo. Então, assim, eu preciso gostar do que eu vejo, porque muitas vezes o processo da transformação da autoestima, ela também se dá do externo pro interno. A gente fala muito essas coisas de, porque, o que vale o interior, olha pra você mesmo e diga o quanto você é linda. Para! Se você ficar olhando o tempo todo pra você, sem fazer nada além disso, dizendo quanto você é linda, você vai acabar com a tua autoestima. Porque você está dizendo uma coisa que não surte efeito nenhum. A gente precisa de ferramentas para ter mudanças na vida, né? E uma delas está a partir da nossa estética. Quer dizer, não estou me achando maravilhosa, não acho que, poxa, podia emagrecer, eu podia ter uma barriga madurinha, eu podia ter isso, ter aquilo, ter... Mas o que eu fiz com o meu cabelo hoje?
Que eu passei um batonzinho na cara, um blush, um pozinho pra tirar as olheiras. Devia ter feito isso, inclusive minhas olheiras estão profundas. Linda, Fabi. Profundas olheiras que eu não tinha. Mas assim, a partir do momento que eu arrumo aquilo que eu vejo desperta sentimentos em mim, sensações que vão abastecer meus pensamentos a respeito de mim mesma. Aí eu falo, não, gente, o que importa é o interior. Eu tô parecendo um bagaço. Eu olho ali no espelho e credo, olha esse cabelo oleoso, olha essa roupa desgrenhada, olha esse peito cai, arruma um sutiã, minha gente, bota um sutiã que levanta tudo, porque a gente amamenta 3 filhos e tá lá no chão, não tem como fugir, né? E daí você faz essa transformação, você investe na sua imagem, você investe na sua capacidade, você estuda, você aprende, e essas atividades externas a você também moldam a sua autoestima, a sensação interna em você. E eu acho que uma das coisas que muitas vezes está ligada com religião é a gente valorizar só o que é interno, como se o externo não contasse nada. Se não contasse, Deus não teria tantas e tantas instruções sobre o que é externo, né? E uma coisa, Fabi, que eu queria até te perguntar a tua opinião sobre isso, né? A gente tem hoje uma bandeira que é levantada sobre não se adapte aos padrões do mundo. Tá, eu também concordo, não se adapte aos padrões do mundo, mas eu acho que você precisa pelo menos estar bem com você, né? É que quais padrões, mínimo, né? Tirar a carteira de motorista é me adequar a um padrão. Eu tive que renovar minha carteira, esse dia estava vencido, não tinha nem visto que estava vencido. Foi roubada, eu tive que me adequar. Por quê? Porque o padrão do mundo é que eu tenho uma habilitação para poder dirigir. Isso é se adequar. Os padrões do mundo diz que quando tem um sinal vermelho eu preciso parar. Isso é o padrão do mundo. Então a gente acaba botando tudo no mesmo balaio e a gente não para pensar, para discernir. O que é me adaptar? É ter 1,80 m, 50 kg, 55 de cintura? Não dá. Para mim não dá, por exemplo. Já foi. Eu não vou crescer mais, não vou emagrecer mais também, não quero. Então quais padrões? É ser fútil, é rebolar a bunda até o chão, que padrão? Porque eu vou escolher quais padrões. Primeiro, os que me são impostos por força da lei. Segundo, os culturais, que eu vou querer absorver ou não. Então, se os padrões sociais, na sociedade onde eu vivo, no círculo onde eu vivo, de que eu tenho que tomar banho, e aquilo não faz mal pra ninguém, e vai trazer benefícios pra mim, eu tomo banho. Se eu morasse na França, um banho por semana tava bom. Incomoda o outro? Como eu tô acostumado, não vai ferir ninguém, tá bom. Mas eu moro no Brasil, um banho por dia no mínimo. Então, quais padrões, Débora? Quais padrões? A gente tem que parar de colocar tudo no mesmo balaio e raciocinar. Ah, porque beleza. Qual é o padrão de beleza? Hoje em dia estão falando que obesidade é bonito. Se a gente fala que a obesidade é uma doença, você é levado... Gente, é um processo inflamatório que traz doenças, que facilita muitos processos degenerativos. Que você não pode falar, tem que falar que é bonito. Não é bonito, é doença. Então, qual o padrão? Inclusive de se calar, quando a gente vê coisas que são notadamente erradas, notadamente fora da lógica. O que é padrão? E qual que é a postura? O que muda numa postura de uma mulher com uma autoestima em dia? Você se importa muito mais com o que você sente e pensa sobre você mesma do que os outros pensam. Porque as pessoas falam, sabe por quê? As pessoas falam de você porque elas têm boca. Só por isso. Só por isso. Afinal das contas, ninguém tá nem aí pra gente. É que a gente se acha importante demais. Se eu colocar isso aqui, vão dizer... o que vão dizer da minha roupa? Ninguém tá nem aí pra gente. Vai ter uma meia dúzia de gente que vai fazer uns comentários, talvez tá com muito ódio no coração hoje, vai fazer um comentário ruim, talvez tá adorando fazer um comentário bom, mas tantos que gostam quanto os que não gostam, tá nem aí, nem pra mim, nem pra você. Só porque tem boca, né? Fala porque tem boca. Então, assim, eu preciso dar mais atenção ao que eu tô pensando sobre mim mesma, ao que as pessoas que me amam, sabe? Eu falo que pra mim existe uma régua das pessoas cujas opiniões vão me importar. E a régua é a seguinte, porque assim, na internet tem de tudo, tem as pessoas que te amam, te idolatram, tem as pessoas que te odeiam. Do nada, né? Sem um motivo. Pelo mesmo motivo. A minha questão é o seguinte, se eu ficar olhando muito pra quem me xinga, eu vou ficar deprimida.
porque vão me xingam feio mesmo. Se eu for olhar demais pra quem gosta de mim, eu vou me achar horrores, porque também elogiam pra caramba. Parece que eu sou Wonder Woman quando vejo aqueles elogios. Então não dá, não são reais, porque essas pessoas têm um recortezinho só da minha vida. Agora é o seguinte, quando eu tiver com um filho doente de madrugada, quem que tá comigo no hospital? Quem que vai? Meu marido vai. Minha mãe vai. Meus pais, né? Meus irmãos. Ó, tô com problema aqui, vem aqui, eles vão. Meus cunhados, irmão do meu marido. Meia dúzia de amigas bem fiéis. Ó, tô com problema, tô com um filho aqui, vão. Só. Você não vai. Você também não vai. Você que tá comentando aí também, ó. Você também não vai. Então não é desrespeito a nenhum de vocês, tá? Mas a opinião de vocês não conta tanto pra mim. Porque quando eu estiver num momento periclitante da minha vida, vocês não vão estar lá comigo. Mas isso tem a ver um pouco com a idade? Você eu acha acho que a idade traz essa maturidade? Eu acho que dos 20 aos autoestima? 30 é muita ansiedade pra ter aprovação de todo. Não é? Não foi contigo? Comigo eu senti Ai, isso gente, também. dos 20 aos 30 eu queria, assim, estar no topo da carreira, eu queria receber aumento, eu queria que todo mundo dissesse que eu era maravilhosa, fazia qualquer coisa pra aplaudir, sabe? O que você achou, né? Depois dos 30, você começa a dar uma... Gente, tudo bem, deixa eu ganhar meu dinheiro honestamente, deixa eu fazer, né, um negócio... Depois dos 40... Esses dias eu fiz um meme e falei assim, ai, fulano gosta de mim. Quem que é fulano? Que não gosta de mim? Na Não é fila minha do mãe. pão. Quem que é fulano que não gosta de mim? Não é minha mãe. Gosta tanto assim de mim. Quem que é fulano? Eu acho que tem muito a ver. É que assim, em tese, a gente tá vivendo aí por volta de 80 anos, né? Segundo o IBGE. Então, se a gente chegar nos 40, a gente tá na metade da vida, né? Verdade, ai, nem me lembro disso. Só que é a metade com mais vitalidade. É verdade, a gente tem a vitalidade... Daqui pra frente é só pra 20, trás. né? Então, assim, é agora que eu começo a colher algumas coisas e a plantar outras. Então, pra mim, hoje, por exemplo, saúde mental é um negócio importantíssimo. Então, assim, eu não vou ver coisas que vão me deixar triste, deprimida. Eu não vou ficar vendo comentário. Não, não vou ver. Eu não vou gastar horas do meu dia dormindo tarde, fazendo coisas que prejudicam minha saúde. Eu nada, eu quero me limpar sozinha com 85 anos. Tá louca? Então, eu vou prestar atenção ao que realmente importa. Assim, a idade ajuda. Por exemplo, até o exercício, né? Você falando disso, eu tava lembrando. Antigamente, a gente pensava mais no exercício, né? Eu preciso estar em forma, porque eu quero pôr aquele biquininho branco, né? Quero colocar aquela roupinha. Hoje a gente já pensa, eu quero fazer exercício porque eu quero me limpar sozinha daqui a uns anos. Não, eu cheguei no meu personal, quando eu tava assim, bem ruim da depressão, meu psiquiatra foi muito taxativo. Ele falou, olha, exercício físico. Você tem que fazer exercício físico e tem que ser vigoroso, tem que fazer, acabou, não tem mais discussão. Nessa hora, pra mim, foi um baque. Porque a vida toda eu tinha feito exercício pra isso aí, pra caber naquela calça, pra ir naquele casamento, pra não sei o quê. Parece que eu tinha esquecido que exercício é um pouco mais, né? Aí eu lembro que o Du chegou em casa, o personal, e eu falei, Du, é o seguinte, preciso fazer, a gente começou a fazer exercício e tal. Eu falei, quanto tempo pra eu ver resultado? Quando que eu vou ver esse negócio funcionando aqui? Tal de agacha aqui, agacha ali, levanta um peso. Quando eu vou ver? Ele falou, bom, resultados metabólicos você já tá vendo. Você já tá ali, já tá metabolizando, já tá fazendo isso e aquilo. Os músculos, pra glicemia tá fazendo isso, pro seu organismo assim, pro seu sistema endócrino. Agora, você tá falando de bunda na lua e barriga chapada? Mano, eu falei, então a gente malha pra ter saúde mesmo. Mais de um ano e tô com nada Não. disso. Como persista, então, porque bateu. Eu falei, gente, que isso, o jeito é fazer pela saúde mesmo, porque o é. estético demora demais. Pensa nisso. Muito legal, Fabi. Já aproveitando o gancho que a gente tá falando de autoestima, vamos falar um pouquinho da sensualidade feminina, né? Depois da maternidade, muita coisa muda, né? Na gente. E assim, a gente meio que se redescobre, né? Como se a gente tivesse esquecido de quem a gente era. Muda tudo, né? Muda o corpo, né? Eu mesmo, depois que eu tive meus filhos, eu fiz uma recalchutada. É mesmo? Já fiz 3 cirurgias plásticas já. Juro? O que você fez? Primeiro, quando eu tive minha primeira filha, a terceira, a última, né? Que eu já operei pra não ter mais filha, aí eu fiz abdominoplastia. Ficou ótimo. O que é abdominoplastia? Tirei a barriga. Não, tirei a barriga. Tirei mesmo, cortei, fiz um corte de quase 360. Assim. Ai, que agonia. Você não tem medo de corte? Não.
Tirei a barriga. Pra mim, eu tava perfeita, né? Falei, sua tá barriga ótima, chapadinha, barriga então. chapada, magrinha. Aí tive um problema de diabetes, engordei 15 quilos. Falei, meu Deus, e agora? Tava olhando pra barriga, não tava Já olhando do tinha açúcar, né? gastado dinheirão, né? Quando fui ver, tava com um problema de... Ai, meu glicemia. Deus. Tinha um problema lá, eu esqueci o nome. Aí deu o problema. Aí comecei a fazer o tratamento, aí emagreci. Mas perde a cirurgia? Não perde. Mas só que assim, não fica pelanca, né? Você fica com a barriga reta, mas gordo, né? Entendi. Mas gordo. Entendo. E aí depois eu emagreci tudo. Aí fiz o tratamento e emagreci tudo. Aí caiu tudo. Ficou tudo pelanca. Eu falei, meu Deus, e agora? Aí eu fiz de novo. Só que eu não fiz mais a barriga, não precisou. Mas aí eu fiz uma lipo e refiz o seio. Então assim, a gente vai procurando formas. Nossa, eu não fiz nada. Eu não tenho a menor coragem de fazer, sabia? Você não tem vontade? Eu não tenho vontade. Assim, não, até tenho vontade de ter pronto. Eu não tenho vontade de fazer o procedimento. Né? Eu fiz Botox. Já saiu tudo, inclusive, como vocês podem ver, né? Eu fiz um Botox quando me dei de presente de 40 anos. Eu também, olha. De 40 anos. Nunca, todos meus amigos... Eu não tinha feito nada, assim, invasivo. Fiz a cirurgia de vesícula, da emergência só. Fiz nada. Aí eu fiz Botox, já saiu tudo, tem que fazer de novo. Daí já não gostei, porque o negócio tem que ficar refazendo, já não é minha vibe. Tem que ficar refazendo. Mas eu tenho muito medo. Você tem medo? Eu tive meus 3 filhos de parto normal, né? Nossa. E daí, quando alguém fala assim, que nossa, tomar cirurgia geral e tal, e cortar e falar... Eu sou muito corajosa pra muita coisa, mas eu não encaro. Assim, mas se fosse pra ser pronto, assim, sem cirurgia, você faria. Que não tem, né? Não tem como, né? eu não tenho coragem. Eu tenho amigas, minha cunhada já fez, tem amiga que fala, e elas falam da cirurgia como se tivessem ido ali no shopping. Não, então eu vou tirar isso. Meu Deus, que medo. Eu sou daquela... Quem faz uma cesárea... Eu acho que é não isso. Medo, eu não entendeu? fiz cesárea, então eu acho que eu tenho um negócio com a cirurgia. Mas você sabe que pra mim, o excesso do peso, né, as limitações do excesso de peso, me incomodavam mais do que partes específicas do corpo. Então, tipo, eu tenho bração, eu tenho um biotipo mais pesado, mais largo, bem de família, mas assim, você tem perna grossa. Eu emagreci 16 quilos, nem foi tanto assim, e assim, um ano, mas né? Deu pra ver muita diferença. Mas faz muita diferença, né? Eu cheguei a 18, mas eu já ganhei 2. Tá equilibrando. Não, mas não é, não. Eu queria que fosse. Mas assim, eu capricho na musculação, nos exercícios, porque eu sei que eu não vou ter coragem. Então, minha barriga é redondinha, não tem nada chapado. Não tenho coragem, cara. Não vai. Eu até tinha vontade de fazer. Como é que chama? Mastopexia. Que levanta os seios, mas Aí meu marido disse, tem certeza, tal. Eu tô. Eu falei, você tá bem servido? Ele, tô. Eu falei, então tá ótimo, então né? tá ótimo, não tem coragem não. Isso é uma coisa que faz diferença, você ter um marido que te admira, né? Que, faz assim, muita diferença. Não é que não se importa, é lógico que sim, é legal você tem ter um emagrecido, ele acha maravilhoso. Né? Essa semana eu tava vendo um post da Mayara Card, não sei se você acompanha, Thiago Negro, a Mayara Card. Sei quem são. E ela falou uma coisa bem interessante, ela abriu uma caixinha e uma pessoa comentou assim, eu percebi que você parou de usar decotes. Tem alguma coisa a ver com o Thiago Negro? E ela deu uma resposta interessante. Ela falou, antes eu me vestia pra chamar atenção. E hoje eu tenho uma pessoa que tem uma atenção total pra mim. Então eu não preciso mais chamar a atenção de ninguém. Eu achei bem interessante isso, né? E é isso, assim, o meu marido, ele sempre foi uma pessoa muito de... Como é que eu vou dizer? Parte da autoestima da gente tem a ver com o que os outros pensam da gente e com o que os outros falam da gente, né? Isso é uma parte muito fundamental da autoestima, que a gente também não pode esquecer. Então, se cercar de pessoas que sejam saudáveis emocionalmente faz uma parte significativa, assim, do processo. E meu marido sempre foi essa pessoa, mesmo gordinho, ele sempre dizia assim, ó, pra mim, se você estiver feliz e motivada, se você estiver com 200 quilos, é que eu não vou estar feliz e motivada com 200 quilos, né? Sim. Mas não me importa. Então, pra ele, obviamente, eu estar mais leve faz com que eu esteja mais animada, mais disposta, eu me sinto melhor com as minhas roupas, voltar a caber nas minhas roupas, porque o mais engraçado desse processo todo é que eu não fiquei louca de, gente, quero comprar roupa nova. Não, eu queria caber nas que eu tinha, porque eu tinha esse peso que eu tenho hoje antes de engravidar do Theo. Então faz 6 anos, tudo, né? 6 anos que eu tô nesse processo. Meu filho tem 6 anos, 7, né, se contar o tempo de gestação. Então assim, eu tinha saudade de usar as roupas que eu gostava e não as que cabiam apenas. Então ele sempre me motivou, sabe, de estar junto, se empenhou junto, até perdeu um pouquinho também, ali faz diferença. Mas é muito importante dizer também, Débora, que talvez algumas mulheres que estão assistindo a gente não vão ter essas pessoas, e daí você precisa redobrar esse cuidado, essa atenção com você mesma, porque às vezes não vai ter.
Ninguém. E a gente não pode depender desse externo pra cuidar da gente, sabe? Porque é um negócio que não dá pra terceirizar. É uma responsabilidade que não dá pra terceirizar. Às vezes eu levanto assim, sem a menor motivação. Sabe, tipo, hoje eu tava cansada. Minha filha acordou de madrugada, não queria mais dormir, que disse que tava cansada de dormir. Cansada de dormir. Cansada de dormir e tal. E, enfim, não dormi bem. Dormi umas 4, 5 horas só. De manhã, quando acalmou tudo, pensei, ai, gente, não vou fazer exercício. Não vou, tô cansada. Eu tenho a melhor desculpa do mundo. Daí eu pensei, não dá pra terceirizar. Porque quando eu estiver doente, quando eu estiver sem mobilidade, não dá pra eu dizer que foram meus filhos. Não dá. É autorresponsabilidade. Eu sou responsável pela minha saúde, pelo meu bem-estar. Ah, mas na minha casa todo mundo... Você. Ah, porque meu marido gosta de comer pizza. Tá, mas e você? Ah, porque não sei o que, a academia... O que você pode fazer? Para de ficar botando a culpa no outro. Para de ficar responsabilizando os outros. Para de ficar esperando do outro. O outro vai fazer nada, ele não tem obrigação nenhuma. Meu marido ontem jantou pizza e eu comi salada. Porque ele quer comer pizza. E eu não vou, na desculpa dele comer pizza, também me afundar. Eu vou comer a minha saladinha saudável, bonitinha, cheia de... Você tá entendendo? Não vai dar pra eu dizer que é meu filho. Vou lá, acho que com 60, 70, 80 anos, todo curvado, cheio de debilidades provocadas pelo meu sedentarismo, e dizer assim, é porque eu tive 3 filhos. Tá, mas teus filhos cresceram, o que você fez depois? A responsabilidade é minha. Então, todo dia eu lembro, na hora que eu vou fazer as minhas escolhas relacionadas à saúde, que a responsabilidade é minha. Muito bom, Fabi. Eu queria até desenvolver mais esse assunto, mas a gente tá quase no nosso limite de horário. Então eu vou pro último assunto e depois a gente vai ter umas perguntas bate-bolas aqui de perguntas pessoais. Vamos falar um pouquinho da blogueiragem. Você é jornalista, né? Então, assim, você já fala diante das câmeras já faz muito tempo, né? Mas só com o advento, assim, do Instagram, dessa presença, né, da exposição, como é que foi isso pra você, de expor a sua vida, de expor o seu dia a dia? Foi natural? Isso trouxe alguma coisa pra tua família? Foi natural, mas foi muito, né? Eu sou uma pessoa expansiva, sou sanguínea, sou influente, dominante, né? Se a gente for olhar a teoria diz que eu sou uma pessoa que fala muito, que é aparecida. Eu gosto de estar no centro das atenções, não sou tímida. Eu demorei muito, né? Muita terapia, alô, minha terapeuta, pra admitir isso. E tudo bem, não encarar como um problema, né? Muitas vezes a gente tem as nossas características pessoais, a gente enxerga como defeito. E não são defeitos, são características. Eu sou essa pessoa, exibida, expansiva. Então não foi problema. O Instagram, acho que tem quase o mesmo tempo do YouTube, eu comecei tudo junto. Só que eu comecei mais velha, né? Porque quando eu comecei a usar essas redes, eu tinha quase 30 anos. Então é diferente de quem começou a usar com 14, 15. Tá, as pessoas estavam estourando. Eu lembro que um amigo chegou assim pra mim, na época que me convenceu a fazer os vídeos no YouTube, e ele falou assim, é porque tem uma menina que tá bom. Eu já tinha uns 28, 29. Ele falou, eu era jornalista, toda aquela coisa, não, mas é minha imagem, posso fazer graça, sendo que eu sou assim, né? Dele, não, mas explica coisas da Bíblia que você explica pra gente, é legal o jeito que você fala, ó, tem essa menina aqui que tá bombando agora, ela é aqui de Curitiba, uma tal de Kéfera. A Kéfera. A Kéfera, e ela, imagina, eu ia fazer 30, ela tinha 16 anos. Então, são pessoas que eram adolescentes, que tiveram muito essa coisa do passar dos limites, de ter que voltar, de ser cansada. Eu não tive, eu já entrei nessa onda da mídia social já mais velha, assim. Então, eu acho que algumas coisas que tem muito a ver com se expor demais, saber o limite e tal, não aconteceram por causa da idade, sabe? Hoje mesmo eu tava gravando um vídeo pro YouTube e alguém perguntou, quando é que você vai fazer tour da sua casa? Eu falei, gente, não vou, claro que eu não vou, tá louco? E eu sei que é uma prática comum pra quem é mais jovem, mostrar todos os detalhes da sua vida pessoal e tal. Eu mostro aquilo que eu acho que vai contribuir, sabe? Não é que eu escondo nada. Então, tipo, de manhã eu tomo um shot de Golden Milk, assim, cúrcuma, esses negócios. Eu penso, puxa, esse negócio é tão legal, eu faço há tanto tempo, faz tão bem pra mim, deixa eu compartilhar. É uma intimidade, porque ninguém precisa saber o que eu tomo em jejum, entendeu? Ou então eu tô fazendo alguma coisa... Esses dias eu mostrei como que faz Golden Milk quentinho pras crianças, que é usar essa preparação, assim, no leitinho vegetal. Falei, gente, a dica aí, ó, a criança tá com muita tosse, ela tal. É uma intimidade, tô mostrando uma coisa que eu tô fazendo em casa. Ou então arrumei a cama, esses dias eu tava falando da responsabilidade de pequenos gestos, sabe? Quem arruma a cama, arruma a vida. Minha mãe fala isso todo dia. Aí eu mostrei minha cama arrumada. É o meu quarto, é uma intimidade. Então, eu acho que eu só não me expus além, né, pra receber críticas desse tipo. Nossa, porque você mostrava até isso, né?
Porque eu já comecei meio tarde, assim, né? Eu já não era mais adolescente. Você já tinha aquela responsabilidade, né? Eu assim. acho que meio que a noção do que eu quero e o que eu não quero Sim. que você veja sobre a minha vida, né? Entendi. Mas você acha que o fato de você estar presente nas redes sociais contribuíram para a expansão dos seus negócios? Com certeza. Quando eu lancei meu primeiro livro, Débora, foi assim, um super empreendimento, a gente investiu uma grana e tal. Eu não tinha nem 5 amigos no Facebook, porque na época era o Facebook ainda, e não tinha Instagram, não tinha tal. Eu lembro, assim, de quando o caminhão chegou, 7.500 livros, meu Deus, como é que eu vou vender esses livros? Só tinha palestra e tal. Com o advento dessas redes sociais e os vídeos e tudo mais, eu fui ficando muito conhecida. Isso fez com que outras pessoas quisessem me ouvir, pessoas que eu nem imaginava. Tô aqui do Pará, você vem aqui dar uma palestra? Eu acho, Pará, gente, deixa eu ir lá. Aliás, saudade, Pará, me chama de novo que eu tô com saudade. Melhor açaí do mundo. Então, eu comecei a ir para lugares muito fora da minha bolha por causa das redes sociais. Veja, eu publiquei 9 livros, né? Fora os que eu escrevi para clientes. Tenho cursos nas redes sociais, viajei o mundo dando palestra. Delícia. Isso não seria possível sem rede social. Então, essa divulgação, né? Porque hoje, assim, pelo menos para os nossos negócios, assim, empresas mais fechadas, contabilidade, que é uma rede, assim, bem fechada, o pessoal é mais tradicional. Então, eles têm aquela trava, assim, para essa blogueiragem, né? E eu tenho trazido nas minhas redes sociais essa cara, como você, né? Eu também sou exibida, né? E eu falo para os meus colegas, gente, tem que pôr a cara a tapa mesmo. Para mim fez muita diferença quando eu comecei o meu negócio. Eu só tinha um Instagram para divulgar. E as pessoas estão lá. Eu fico pensando assim, ó, a rede social... Imagine a rede social como uma avenida, sabe? As pessoas estão passando na rua Uberlândia, que a gente tá, ou passando na rua, sei lá, Francisco Morato, tal. Onde que tem mais gente circulando? Eu vou estar lá. O Instagram é onde a maioria das pessoas está circulando nesse momento, entendeu? Tem o TikTok, o YouTube se manteve como uma coisa mais raiz, de mais conteúdo mais denso e tudo mais, mas as pessoas estão ali. Então, eu não tenho... Se eu quero ser vista... Porque de repente você também não quer ser vista, tá tudo certo, beleza. Mas se você quer ser vista, se você quer ter o seu negócio, outra filosofia de vida difundida, você tem que estar nesses lugares, você tem que estar onde as pessoas estão passando. Então, assim, você não precisa fazer dancinha, você não precisa fazer graça, você mostrar, mas você tá lá falando do seu serviço, prestando um serviço, porque a rede social, principalmente pra gente que usa ela para trabalho, ela é muito sobre dar. Na rede social, antes de você vender alguma coisa, você tá dando muita coisa. Contribuir, né? Exatamente, é um círculo, entendeu? Você vai girando aquilo e quando a pessoa precisa daquele serviço, a pessoa precisa daquela consultoria, ela vai lembrar de você, porque você já ofereceu tantas vezes gratuitamente para ela, que é até um gatilho mental, né? A reciprocidade. Eu quero, poxa vida, tô ruim da autoestima, vou na Fábio, poxa vida, ela faz tantas lives gratuitas sobre o assunto, ela faz e-book, tal, agora que eu vou comprar um curso, eu vou comprar dela. Então, é muito sobre isso, de você estar onde o seu público está e de você oferecer materiais para que você nutra ele, né? A rede social tá aí. É isso aí. Ai, como eu queria poder ter mais tempo pra gente falar. Mas a gente não tem. Então, eu vou fazer umas perguntinhas que é um bate-bola. Tá bom. Aí tem regras, tá? Eu sou ruim desses negócios. Eu não falei pra você antes pra gente ter aquele efeito surpresa. Tá bom. São perguntinhas, na verdade são perguntas curtas, mas você só pode responder com, no máximo, uma frase. Uma palavra ou uma frase, tá? Tá. Um sonho. Ver meus filhos no céu. Um medo. Perder meus filhos. Um arrependimento. Ter levado o Theo pra escolinha com 2 aninhos. Na Espanha. Me arrependo muito. Uma verdade que você prega, mas ninguém concorda. Que só eu prego, ninguém concorda? Não precisa ser uma filosofia, pode ser Nossa, um estilo de vida, pode ser Muita gente discorda de muita coisa. Você sabe que acertou na educação quando o seu filho corre pra você, ao invés de correr de você, quando ele fizer alguma coisa errada. Boa. Uma comida. Ai, gente, comida indiana, eu amo. Mas assim, a preferida da vida... Feijão baiano, sabe? Catador, com muito coentro, maxixe, pimenta do reino. Caramba. Ai, bem nordestina. Você não eu sou baiana. Você é baiana? Eu sou baiana. Nossa, não sabia Nossa, dessa. você coloca uma mandioca, então, misericórdia. Chegou a salivar aqui, ó. Farinha, feijão. Boa, essa hora, né? Uma pessoa. Meu marido. Que lindo. Um segredo.
mas daí se eu contar, deixa de ser, né? Boa, Fabi, boa. Ai, Fabi, foi tão bom estar aqui com você. É um prazer, assim. Obrigada, Fico muito feliz de você ter aceitado, né? Você e a sua assessora Kimberly foram muito simpáticas comigo, muito receptivas, né? Apesar de não me conhecerem, eu apresentei o meu projeto e vocês compraram a ideia. A ideia é contribuir mesmo para mulheres que querem, né, difundir um negócio ou querem crescer como pessoas, como mãe, como empreendedoras, como esposas. E eu sei que o seu conteúdo trouxe muita contribuição para elas, para o meu público e para o seu também que vai assistir. Acho que obrigada, viu? A gente prazer, se encontra viu? com pessoas que estão caminhando no mesmo propósito que a gente, Isso, né? A gente mesmo. tem a máxima que o encontro é de propósito, não das pessoas. Eu acredito muito nisso. A Kimberly me convenceu, porque eu não viria. Porque ela falou, é muito legal o projeto. Né, eu gripaloía. Quando eu vi a distância, meu Deus, é muito longe para dirigir. Mas eu acredito que tudo que a gente faz com amor, com dedicação e faz bem feito, sabe? Eclesiastes 9:10 é meu verso de cabeceira. Tudo que tiver a mão para fazer, faça conforme as suas forças. Faça bem feito tudo que você tem para fazer. Então, parabéns pelo projeto, por estar seguindo o seu propósito. E vai gerar vários cortes aqui que eu tenho certeza que vai alcançar corações, assim, que vai fazer diferença. Amém, tá bom? amém. Pra gente finalizar, assim, pra fechar com chave de ouro, eu vou te dar a palavra pra você dizer, assim, algo muito especial para as mulheres que estão assistindo, que precisam mudar de vida com relação à sua autoestima, com relação à sua vivência de família, a educação dos filhos. O que você falaria para uma mulher que estivesse na sua frente hoje e falasse, Fabi, me dá uns conselhos? Dizem que conselho, né, se fosse bom, a gente não dava, vendia, tá? Então você me paga depois, tá bom? Sabe, a vida passa. Eu vim no caminho dirigindo pensando sobre isso. A vida passa, a jovialidade passa, a energia passa. Às vezes aquele sonho que você tinha quando você era mais jovem passa também. As pessoas passam pela sua vida. Só que quando o tempo passar, uma hora você vai ter que encarar com você mesma depois que esse tempo passou. E a questão é, quem você quer ver depois que tudo isso passar? Quem que você quer ver? Que mulher você quer encontrar depois que tudo passar? Depois que passarem a energia, o dinheiro, a fama, a espiritualidade. Depois que tudo passar, o que você quer ver? Porque essa pessoa que você quer ver quando o tempo passar, ela precisa estar nascendo agora. Ela precisa estar crescendo agora. Para ela estar viva quando tudo passar. Lembra disso. Lindo. Parabéns, viu, Fabi, por tudo que você Obrigada, tem feito na Dé. vida das outras pessoas. Eu espero de verdade que você seja muito feliz, você e sua família, e continue difundindo esse seu trabalho que vai fazer Amém, muitas Deus seja pessoas louvado. felizes Você também. também, que as pessoas aqui sintam vontade de empreender, é legal, tomar conta da própria vida, do próprio Sim. negócio, a gente fica tão ocupado que não tem tempo de cuidar da vida de ninguém. É verdade, Não né? é? Isso é muito importante. Não dá nem tempo de saber as fofocas aí, ó, que você tá ali Verdade. cuidando da sua Obrigada, própria viu? vida. Obrigada também a toda a audiência que ficou até o final. Eu tenho certeza que vocês gostaram. Foi muito especial, né? Pra mim, assim, vai ficar guardado no coração. Ainda bem que tem o YouTube pra ficar gravado, assim, eternizado esse episódio incrível que foi hoje. Obrigado por ter ficado até o final e até o próximo vídeo.